Reflitamos um pouco, pois, sobre a autonomia constitucional da universidade. Considerando, pois, frequentes conflitos entre as universidades e órgãos de administração da educação, especialmente a nível federal, devo lamentar a forma como as universidades se submetem a essa ingerência, muitas vezes indevida e exercida à margem do que é a universidade, de seu conceito e ainda, o que é mais grave, ao arrepio do que estabelece a própria Constituição brasileira quando se refere às competências federais em relação ao ensino superior e como define simultaneamente o direito ou a responsabilidade das universidades em relação à sua autonomia. Sobre isto, sobre o que estabelece a Constituição, penso que não é suficiente praticar a Constituição. Não se pode transigir ou simplesmente calar, como é comum se fazer no Brasil, até pelo próprio desconhecimento da Constituição, que parece ainda não se legitimou como carta magna do país, a grande certidão do nascimento e da vida de um país, o que causa o pouco apreço que a ela é atribuído, prevalecendo frequentemente sobre ela as leis, os decretos, quando não as portarias ou as resoluções de órgãos de primeiro ou de último escalão das burocracias. Nesse sentido, é preciso que a universidade assuma a defesa dos princípios constitucionais em relação ao ensino superior. E lembro, utilizo essa denominação ensino superior de maneira imprópria, como vimos, mas o faço porque assim é tratada a universidade até na Constituição. Pois bem, sobre as competências do governo federal em relação ao ensino superior, o artigo 211, em seu parágrafo, estabelece, ainda que sem se referir especificamente ao ensino superior, que a União, os estados e os municípios organizarão seus sistemas de ensino, cabendo à União, além de manter, óbvio, seu próprio sistema, equalizar as oportunidades mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Não vejo em outros dispositivos constitucionais qualquer um que autorize a União ou qualquer outro ente federativo ou de outra espécie passar por sobre a autonomia universitária. No entanto, essa desconsideração tem sido praticada através de leis e de outros instrumentos, sem consideração ao princípio jurídico segundo o qual aquilo que a lei maior não restringe, não é lícito que o faça a lei menor. Com igual clareza e com amplitude perfeitamente definida, a Constituição estabelece em seu artigo 207, vejam a clareza do dispositivo, que as universidades gozarão de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. O exercício da autonomia, portanto, constitui não só um direito, mas um dever imposto às universidades pela Constituição, que o faz de forma absolutamente clara em relação à espécie e à abrangência de seu significado. Tal é o detalhamento da autonomia definida, eu repito, autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, que, sem dúvida, atentam contra a Constituição as diversas formas como essa autonomia costuma ser cerceada.
Se algum conflito pode ser levantado em relação à autonomia administrativa e, sobretudo, de gestão financeira e patrimonial, no caso em que os recursos de manutenção tenham origem em outras fontes, especialmente quando se trata de recursos públicos de origem estatal, não deveria haver nenhuma dúvida quanto à inconstitucionalidade da intervenção nesses meios, os administrativos e de gestão financeira e patrimonial, no caso em que os recursos sejam gerados pela própria universidade, como é o caso da Unisul. Neste caso, deveria caracterizar-se como indevida a ingerência em sua administração, que deve ter no Conselho Universitário ou no Conselho Curador seus órgãos máximos de planejamento e controle. No caso, porém, em que essa intervenção inclua sua apropriação financeira e patrimonial, não tenho qualquer dúvida de que se trata estritamente de um esbulho sobre os bens da universidade. Enfim, quando essa ingerência ou essa intervenção atinja a autonomia didático-científica, como exemplo, conteúdos, currículos, estruturas, meios ou organização, não há como não considerá-los como atos atentatórios aos princípios constitucionais. O Estado brasileiro, seja através de seus órgãos executivos, seja através de seus legisladores, seja através de seus juristas, ou dos colegiados das mais diversas esferas, tem sido vezeiro em interpretar a seu modo a cristalinidade do texto constitucional, fazendo sobre ele prevalecer os próprios interesses, ideologias, preconceitos, talvez praticando uma certa herança imperial que faz da proclamada República Federativa Brasileira apenas uma longínqua utopia, e da autonomia da universidade. Concluo esse tópico em defesa da autonomia universitária, sem a qual a universidade não passa de um arremedo de universidade, alertando que mais grave se torna a questão ao se considerar a forma quase subserviente como a maioria das universidades se submetem, frequentemente sem contestar ou denunciar, ao intervencionismo estatal, que às vezes toma a dimensão, se dá esse luxo de verdadeira chantagem ou estritamente de abuso do poder exercido sobre a autonomia constitucional da universidade. Devo alertar que no silenciamento das instituições e das pessoas está a força de todas as formas de totalitarismo. Eu quero concluir. Eu vou concluir com uma mensagem não de certeza, mas de segurança que um mundo melhor é possível. Ao concluir esta reflexão, no entanto, relendo o texto que escrevi, me pareceu oportuno alertar meus amigos e minhas queridas amigas que não sou um pessimista e nem devo ser incluído entre os que descreem do Brasil. Os que me conhecem, os que conhecem minhas propostas ou minha vida, podem dar testemunho de que não sou. Preocupa-me, no entanto, mais do que me angustia, porque às vésperas de meus 80 anos aprendi a superar as angústias. Preocupa-me o inevitável passo de ingressar nesse novo mundo ou nessa nova civilização com tanto despreparo do homem brasileiro, com tanta resistência ao diagnóstico que aponte carências e distorções nacionais,
que, no entanto, constitui pressuposto das correções necessárias que ameaçam a construção de nosso futuro, portanto, do futuro das novas gerações, a que pertencem nossos filhos e vão pertencer nossos netos e seus descendentes. Prefere-se o ufanismo, o nos considerar os melhores, o ter superado todas as deficiências, ou o esconder as nossas deficiências embaixo dos tapetes. E então não caminhamos, e então não construímos. Mais do que com simples esperança, eu acredito com segurança que eles, os nossos filhos e netos, e as gerações que os sucederem, têm o direito e irão viver nesse mundo melhor, que virá como imperativo da própria evolução humana, a não ser que a nossa geração seja omissa, totalmente omissa. Mas esses 50 anos da Unisul, da Universidade do Sul de Santa Catarina, que estamos comemorando, e seus compromissos com os próximos 50 anos, e com todos os anos que hão de vir, me dão direito a dizer que nós não seremos omissos. Obrigado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas.